Abrindo a semana aqui, agora com uma entrevista que chega no nosso programa com dois figuras aqui à minha frente. Um deles, o comediante, ator, apresentador Danilo Gentili, e o Fabrício Vittar, que é diretor do filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola. Vamos falar sobre esse lançamento, aliás, inspirado num livro homônimo, né, do Danilo. O longa-metragem estreou no Dia das Crianças, dia 12 de outubro, e tem no elenco o Moacir Franco, Jonafon, Fábio Porchat. Bom, sejam bem-vindos os dois aqui no Morning Show. Obrigado, Edgar, muito obrigado pelo espaço, obrigado, Tonholi, obrigado a todos vocês, valeu. Vamos contar essa história do lançamento aí e o que tá no entorno desse lançamento. Em uma semana o que aconteceu. Bom, a gente vai precisar de 2 horas de programa. Vamos começar pelo filme? Vamos lá. Como é que, e no livro também, como é em que momento da sua vida você escreveu esse livro? Qual foi a sua intenção a escrever essa história, Danilo? O livro eu escrevi em 2009. O livro, na verdade, não tem uma história. O livro é uma paródia de uma cartilha estudantil com lições para você se tornar o pior aluno. Então eu jamais imaginei que o livro poderia virar filme ou qualquer coisa que tivesse uma história. Quem veio com essa ideia foi o Fabrício. O Fabrício me mandou um e-mail uns 2 anos depois que eu escrevi o livro e falou: cara, eu queria fazer um filme de escola, eu tenho um plot aqui que é muito bom, tomei conhecimento do seu livro e a gente podia se juntar e desenvolver isso. Falei, vambora. Mas o livro são situações reais que aconteceram com você, Danilo? Não, o livro, ele tem anotações reais da minha época de escola. Certo. Quando eu ia pra escola, eu, em vez de copiar a lição, eu ficava anotando coisas, igual o Coiote no desenho do Papaléguas. Passo número 1, Papaléguas passa por aqui. Número 2, por ali. A hora de empurrar a pedra. Exato. E aí, só que eu fazia isso com a privada da escola, com as coisas da escola. Então eu lancei um livro com essas minhas anotações. E é um universo farto, né? Muito. Qualquer um aqui que fizer um exercício de memória que vai lembrar dos personagens da época, a cantina, a hora do intervalo, os alunos bagunceiros, os CDFs, né? Mas não tem muito filme com esse assunto. Então, na verdade, o que eu fiquei pensando era eu queria muito fazer um filme para adolescente. Isso. E queria, de uma certa maneira, fazer um filme que lembrasse os filmes que eu assistia na época de moleque. Puta, aí tá uma boa. Eu vou pegar esse mote daqui a pouquinho. Antes vou me corrigir, é Fabrício Vittar, né? Eu fui influenciado pelo Faustão, Vilar, que trocou o nome Pablo Vilar. É o espanhol ao contrário, né? Em vez de falar Vittar, fala Vittar. É o Fabrício Vittar, diretor do filme aqui. Bom, vamos lá. Você contou que você estava dizendo aí a respeito agora de como você quis contar essa história, né? A respeito do livro, a partir do livro do Danilo Gentili. Como é que você traduziu isso para o filme de maneira que ficasse... com toda a polêmica que gerou o filme, eu vou cair aí nessa, como é que você pensou na hora de elaborar as imagens, os takes, de contar essa história trazida pelo Danilo no livro? Era só um diário, na verdade. De forma a não ficar uma coisa que pudesse causar o estranhamento. Eu te digo por quê. Hoje parece que a gente teve a polêmica dos Trapalhões. Quando os Trapalhões fizeram o relançamento, coisas que eram ditas naquela época, daquela maneira, já não são, pelo que se observa, mais toleráveis nos dias de hoje, em função do politicamente correto e outras coisas, outras maneiras como a sociedade se organizou. Você teve essa preocupação ou você partiu para vamos fazer o filme, a gente está pensando em fazer uma comédia e custe o que custar, vamos fazer essa comédia desse jeito? Eu na verdade, quando a gente começou, a maior dificuldade foi assim, vamos encontrar uma história que fosse uma história legal. Acho que essa era a dificuldade. A gente pegou o livro tinha um conceito muito interessante. Sim. Que quem é esse pior aluno aí, na verdade, né? O que é o pior aluno da escola? Eu fui o pior aluno da escola, sofri muito com isso, mas depois fiz minha graduação, meu mestrado, ou seja, a gente pensava muito numa questão esse pior aluno da escola muitas vezes é um cara criativo, que não é aceito pela escola, Sim. não é aceito pelos professores. Isso sempre me interessou muito, esse conceito de por que você pega uma sala de aula com 40 alunos e acha que todo mundo precisa ser bom em matemática, física, português, e aquele cara que às vezes gosta de desenhar fica tomando bronca toda
hora, porque, pô, você tá desenhando, às vezes isso vai ser o ganha-pão do cara no futuro e os professores estão reclamando. Essa era a minha ideia e o conceito. E a gente foi trabalhando isso dentro de uma estrutura de comédia e de filmes que a gente gostava. Então, assim, em nenhum momento a gente parou pra pensar se a gente estava sendo politicamente incorreto ou não. A gente pensava se a história era boa, se a cena era engraçada, se a cena tinha o obstáculo necessário pro protagonista, era meio isso. E a bilheteria tá correspondendo? Tá bem de bilheteria? Pô, muito. Tá excelente. A gente recebeu os números aqui e a gente tá bem acima da média de todos os lançamentos nacionais desse ano. Tem uma pergunta pro Danilo. Danilo, eu vou direto ao ponto. Vai, mestre. Explica aí. E também imita o Tonholi. Também imita o Tonholi? 3 Tonholis aqui Eu hoje. falei que eu ia trazer ele no morning, meu Danilo. É meu amigo, O Danilo. mestre. Bullying, hein, Tonholi? A pergunta Devolve na pergunta. qual que foi a polêmica, nas tuas palavras, é óbvio, com o repórter da Folha de São Paulo? Cara, na verdade a polêmica, pra mim que não teve polêmica nenhuma, foi o seguinte. A gente tava dando entrevista, uma série de junkets pra promover o filme, onde eu e o Fabrício entramos no hotel e ficamos, foram mais de 40 entrevistas, né? Mais de 40 entrevistas. E ele era um dos repórteres que entraram naquele esquema de junket. O cara entra, faz as perguntas do filme, sai, entra o outro, sai. Quando ele entrou, as perguntas que eles... Enfim, eu postei o vídeo, as perguntas que ele fez sequer falavam de filme, de roteiro, foi uma coisa... Mas tudo bem, a gente respondeu. Sim. O Fabrício com muito mais paciência que eu, e eu fiquei mais na minha. Até porque eu já tô acostumado com essas perguntas desse tipo de repórter. O repórter era o melhor aluno da escola. É o pior repórter da redação, é como se tornar o pior repórter da redação. Danilo, pra quem não viu o vídeo, não sabe da polêmica, que tipo de pergunta é? Ele chega perguntando, assistiu o seu filme, por que você não chamou a Sherazade ou Frota? Não faz sentido a pergunta. Nem é atriz, né? Quer dizer, nem é atriz, o que você quer... Chega a ser uma pergunta, por exemplo, eu como diretor eu do nem sei o que filme, responder. né? Quer dizer, o que ele acha que eu chamaria Sherazade pra fazer um papel? A gente tendo um elenco excelente, né? Joana Fon, Kiko do Chaves. A gente realmente tomou esse cuidado de ter um elenco com atores incríveis que a gente admira muito pelo trabalho como ator ali, enfim, já era uma pergunta completamente sem sentido, mas que a gente respondeu exatamente desse jeito pra ele. Uma das outras, enfim, era perguntas nesse tom. Qual que foi uma outra que ele perguntou? A pedofilia, né? Não, ele diz, por exemplo, qual é o limite pra um psicopata ser engraçado, se dá pra fazer comédia com psicopata. Mas o eu tom, dava tanta né? risada com Dexter, o psicopata americano. Quero matar meu chefe. A gente tem uma lista de filmes de comédia sobre psicopata. Mas era sempre num tom assim, você acha certo colocar um pedófilo no filme de comédia? Você nunca viu Aperte os Cintos, o piloto sumiu? Que o piloto chama o menino, é uma das coisas mais memoráveis do filme. Então, mas você acha que pode? Aí a pergunta era, esses dias um psicopata saiu atirando em todo mundo e matou muitas pessoas. Você acha certo pôr um psicopata no filme de comédia? Eu confesso que eu fiquei na dúvida se ele tava defendendo o pedófilo. Pô, exato. Você vai ficar fazendo piada com essa classe tão honrada de pedófilos? Não, porque o tom era assim, você acha certo fazer piada com deficientes? O tom era, você acha certo fazer piada com pedófilos? Aí tem uma pergunta que ele faz assim, eu notei no roteiro que vocês não fizeram piadas homofóbicas ou com religião, por quê? Essa pergunta, o vídeo, então, mas aí você vê que, ali na primeira pergunta dele eu já entendi, porque eu já passo muito por isso. De verdade, muitos jornalistas, o Fabrício talvez não, o Fabrício respondendo ele, era eu em 2010. Em 2010, quando vinham essas perguntas, eu respondia com toda a paciência que o Fabrício respondeu. Mas quando ele veio, eu tava com uma... Se vocês olharem o vídeo... No vídeo parecia que você tava segurando, né? Não, tem mais que isso. Se você olhar no vídeo, tem própolis no chão. Própolis no chão? Tem um pote de própolis. Eu estava no dia com muita febre e minha garganta muito ferrada. Quando eu vi do que se tratava, eu falei, eu vou me poupar, eu tenho mais 30 entrevistas pra dar, eu já sei o que esse cara vai fazer, eu já sei que ele tem a manchete pronta, vai, Fabrício. Só que o Fabrício respondia, ele falava, e você, hein, Danilo? Eu falava, acho a mesma coisa do Fabrício. Então, o que acontece? Eu tinha o pendrive da entrevista porque foi gravado, é nosso, é da Junket. E eu não postei. Eu só postei quando ele fez a matéria na Folha
e foi desonesto na matéria. Não, mas eu acho que tem uma coisa importante. Porque na matéria Danilo? ele mente em o que nenhum momento aconteceu. o cara fez lá, enfim, ele fez as perguntas que ele queria fazer e eu acho assim, tem algumas pessoas falando, a gente luta sempre por liberdade, você pode fazer a pergunta que você quiser, a única coisa que foi feita foi colocar o vídeo na íntegra porque a gente queria também E mostrar por que as nossas demitiram o respostas. cara da Folha? Ah, e tem que perguntar pra Folha. Porque tudo que eu fiz... Porque o que acontece? Depois que o cara mentiu, ele mente na entrevista que eu estava exaltado, que eu não respondi perguntas sobre pedofilia, enfim. Aí eu falei, tá com o vídeo aqui. Eu postei o vídeo e falei, toma aí, velho, assiste e vê o que vocês acham. O cara foi honesto ou não? Tira suas conclusões. Agora, eu sim queria apontar algumas coisas que me mandaram. O cara é militante partidário. Você tem no post dele fazendo militância pro PT. Eu sou um cara que literalmente estou na lista negra do PT. Qual é a chance de um cara desse fazer uma entrevista de verdade comigo? É um questionamento que eu faço. Tá aqui o vídeo, tá aqui o que ele postou, tá aqui o que aconteceu. Foi tudo que eu fiz. No outro dia, começa a dizer que eu liguei na Folha pedindo a cabeça do cara, como se eu tivesse muita moral na Folha de São Paulo. Ou no que outro dia estivesse tentando censurar. Pelo contrário, colocar o vídeo na íntegra é fazer chegar a entrevista ao maior número de pessoas. Não tem censura. O que aí. aconteceu sem transparência. Censura seria pedir para tirar a matéria. Exato. Não, tire, ninguém E o que pode você achou, ver por isso. exemplo, Né? dos seguidores tentando... Bom, um repórter fala que foi quase tentativa de hacker, as pessoas tentavam roubar a senha dele, Então, mas stalkearam eu ele. em momento algum encorajei isso, peço isso e repudio isso. Ao mesmo tempo, eu acho sim que tem que se questionar. Você acha que o cara não fez essa matéria sendo desonesto com o que aconteceu pra apontar o dedo pra mim e falar, vai lá e façam isso com o Danilo? Porque ele mente na matéria. Ele descreve que... E ele se coloca assim... Ah, meu Deus, os seguidores dele veio... E você tava escrevendo na Folha de São Paulo pra todo o país que eu não respondi perguntas, que eu fui assim. Que também tem seguidores que vão lá xingar. Olha só que absurdo, olha o que você tá falando. Que Em filme é momento esse? algum eu estou falando, vá atrás do cara e xingue. O meu texto é, essa foi a matéria... Esse cara é sim militante político de um partido que eu tô literalmente na lista negra. Esse cara, repórter de cinema, que não fez uma pergunta de cinema, tá aqui a entrevista na íntegra e tá aqui o que ele escreveu. Vocês tirem a conclusão. Então, é um jogo assim que eu percebo que eu nunca ganho. Porque se o cara inventa na Folha que eu fui escroto e eu não falo nada, fica a versão que eu fui escroto. Mas tem um vídeo ali, né? Como você disse. Se o cara fala vídeo... que eu fui escroto, eu posto o vídeo mostrando que eu não fui. Foi escroto por Aí postar eu fui o vídeo. escroto por postar e isso é um ataque a ele. Mas o vídeo Eu nunca ganho. Não, mas o Então, eu vídeo sou escroto e acaba acabou. dirimindo qualquer dúvida pros dois lados aí na questão. Exato. A minha pergunta é, o que vocês depreendem disso? Que conclusão que vocês chegam disso frente ao que aconteceu, passada essa experiência, frente ao momento que a gente tá? Eu imagino que vocês devem ter pensado sobre o que aconteceu, sobre o conteúdo do filme, sobre a maneira como foram abordados. O que você... Eu, particularmente, como eu disse, o Fabrício respondendo o óbvio pro cara de uma maneira tão paciente, tibetana e interessada, o Fabrício realmente tá interessado no debate. Eu sou o Fabrício em 2010. Em 2010 eu respondi assim. Na primeira pergunta dele eu já entendi onde ele queria chegar. Isso sempre acontece comigo. Então o que eu tiro é assim, existe sim militantes transvestidos de jornalistas que quando vai entrevistar o artista, se ele julga que o artista é um desafeto da religião política dele, ele está sim a fim de assassinar a reputação. Eu já passei por isso. Quando eu fiz um vídeo, por exemplo, satirizando a entrevista da Dilma, me liga assim a jornalista da Folha de São Paulo e a primeira pergunta que ela fala é: por que você foi machista? Eu falei, calma, que machismo eu cometi? A Dilma é uma mulher. Mas eu estou satirizando a presidente, não estou satirizando o fato dela ser mulher. E de repente, quando eu, no meu programa, satirizo a mulher do Michel Temer, eu tenho feito isso com frequência, até no Halloween do ano passado, o Diguinho se fantasiou de monstro, todo mundo estava fantasiado de monstro, o Diguinho de Marcela Temer, eu de Michel Temer. Quando eu faço isso, não é machismo, tá tudo bem. Então existe sim dois pesos, duas medidas, e em uma entrevista de um filme, você vai assistir o filme é zero político, não tem nada de político, nós não imaginávamos... Quando estava escrevendo, não tinha nada de político passando pela nossa cabeça, e o cara não tinha nada... A gente não sentou e pensou, vamos ofender quem? E o cara me questiona por que eu não fui homofóbico no filme. E aí até tirando a história com o repórter da Folha, Danilo, quase todas as críticas que eu vi sobre o filme
tinham comparações com políticas, comparações com o episódio do MAN, do Crime Museu, da censura às artes. Então, assim, faltava mesmo uma análise do filme. O filme é bom ou é ruim? A direção é boa ou é ruim? Os atores são bons ou não? Eu vou te dizer Por que você acha que isso aconteceu? Existem muitas críticas honestas do filme, mais o mainstream, com exceção de, acho que teve uns 2 veículos que foi bem honesto, assim. Quando eu digo honesto, eu não tô dizendo que é porque elogiou o filme. Veja bem, em nenhum momento eu postei o vídeo da Folha de São Paulo porque o cara criticou o filme. Eu postei porque foi desonesto. Ele disse que eu tive uma postura que o vídeo mostra que eu não tive. Quando eu digo crítica honesta, foi o crítico que analisou o filme. A interpretação do Danilo tá ruim, a do Carlos tá boa, a direção do Fabrício é boa, a direção do Fabrício é ruim, o filme é bom, é ruim. Isso pra mim é uma crítica honesta. Eu acho que tirando o Globo e Eu Adoro Cinema, todo o mainstream ficou puxando em polêmica de MAN, de MASP. O que eu também considero 2 pesos e 2 medidas. Se você pegar esse repórter da Folha, ele estava defendendo a exposição do MAN como, pessoal, temos que entender, pedofilia é uma coisa e arte é outra. De repente, no meu filme, que é uma ficção, aí tudo se mistura. Aí, no meu filme, que de fato é uma ficção e tudo mais, pedofilia é pedofilia mesmo, gente. O que é isso? Você tem um pedófilo no filme? O pedófilo é um vilão no nosso filme. Você tem um pedófilo no filme, então de repente tá escandaliza. Mesmo se não fosse, exatamente. O perigoso da gente ficar, de uma certa maneira, escolhendo quais temas nós podemos tratar em ficção ou em literatura, cinema ou na arte, é você travar a possibilidade de falar sobre esses assuntos de um jeito que só a arte pode falar. E o pedófilo, no caso, é vivido pelo Fábio Porchat. Sem spoilers, mas tudo bem. Deu spoiler, mas beleza. É de gatinha que dá uma grande surpresa, cara. Mas tá bom, vai. Todo mundo já sabe. Agora já estreou, já estreou. Os caras ainda dão spoiler, que esse sim pra mim é a pior coisa. Nem o da Pena ficou bravo comigo, porque eu acabei porque eu já vi o filme, senão você tava ferrado. Mas e o elenco? Vamos falar, como é que vocês chegaram no elenco? Eu falei aqui no início da conversa, tem a Joana Fon, tem o Moacir Franco. Vamos lá, como é que vocês chegaram nesse time aí? Tem o Carlos Villagrán, que é o Kiko do Chaves, acho que foi o primeiro cara que a gente pensou assim em chamar. A gente queria muito chamar um elenco diferente, que a gente realmente encarasse ali o papel e que conseguisse, de uma certa maneira, acrescentar muito ao filme. Não, e a gente tá fazendo a promoção. Quem for no cinema essa semana e conseguir entender o que o Carlos Villagrán fala, vai ganhar o boné do filme. Quem deu a aula de português pra ele? A gente contratou uma professora lá no México ainda, uma brasileira, que ficava dando aula de português pra ele. Mas é muito difícil, né? Ele ficou fazendo isso durante 3 meses, depois... 3 meses? É um cara de mais de 60 anos aprendendo uma língua nova em 3 meses. Mas faz parte da graça do filme também deixar ele ficar falando e as pessoas não entenderem o que ele tá falando? Eu confesso que a gente descobriu isso depois, mas faz. A gente tá achando ótimo Não foi isso. intencional. Não foi, mas casa perfeitamente, porque você imagina que ele é um diretor que acha que fala a língua dos jovens, acha que está se comunicando, igual a professora do Charlie Brown, né? Que ele acha que os jovens estão entendendo ele, não estão entendendo nada. Agora, vocês falaram de alguns filmes que vocês curtiam, que foram referências pra fazer esses. Quais? Tipo, Porques, esses filmes que fizeram muito Curtindo sucesso a Vida Doidada. na Professor sessão da tarde. Aloprado. Quais foram os filmes? O óculos do Danilo já denuncia que ele gostou de Curtindo a Vida Doidada. Muito. Aí, aliás, vou pedir desculpa que eu tô de óculos, é que meu olho tá muito inchado. Tudo bem que é rádio, mas tem vídeo, hein? Quais foram os Eu filmes? acho que todos esses, na verdade, a gente falava muito desse clima sessão da tarde, dos filmes que a gente assistia e tal. Tem alguns que a gente falava, assim, muito pra estrutura, como Karate Kid, né? A gente, inclusive, fala que o filme é uma espécie de Karate Kid da zoeira, né? Então, como seria o Sr. Miyagi ensinando as travessuras, né? Pra essa turma do barulho, tipo, sessão da tarde mesmo. Aliás, tem um dos trailers nossos que é uma sátira do cinema em casa, que é justamente nesse espírito aí. E esse politicamente incorreto que tem no filme, quais são as piores situações, assim, que você considera, Danilo, que às vezes pode incomodar? Então, na verdade, eu acho que... eu vou confessar que eu sou daltônico de politicamente correto ou incorreto, porque quando a gente estava criando o filme, a gente estava criando com a sensação que a gente tinha quando assistia a Sessão da Tarde. Tá. Então, eu assistia Porques no cinema em casa
eu tinha 10 anos, meu pai tinha 40, meu tio tinha 20, todo mundo via Porcs e não tinha o que é pra um, o que é pra outro. E eu entendia já que aquilo era um filme e que... onde Porcs tem coisa pesada ali, se vocês se lembram. Ou o Braddock matando o rato com dente, eu via com meu pai, com minha mãe, entendia tudo isso. Então, Mesmo agora, né? Você vai pegar Se Beber Não Case, Ted, você tem uma série de comédias internacionais que tratam com esse tipo de piada e foram bem, todo mundo se divertiu e não teve essa polêmica tão grande. Aliás, né? você falou em TED, eu vou citar uma vez no lançamento do TED 2, o Léo Lins foi falar com o Seth MacFarlane, como que fala? MacFarlane. Ele foi entrevistar o diretor criador do TED. E o Léo Lins perguntou a mesma coisa que você tá me perguntando agora pra ele. Tá no YouTube pra quem quiser. Coloca Léo Lins de noite TED. Tá. E ele responde, e o politicamente correto e incorreto? Ele falou, não existe. Isso só existe na cabeça do jornalista. Quem tá vendo? O público pagou, entrou e tá dando risada. Então, não é a sociedade, não. É meia dúzia de militantes que tem posse nos megafones. Eles vão e falam, não assista. O pessoal vai no cinema e dá risada e sai entendendo que aquilo é um filme e a vida real é a vida real. Então, ele respondeu isso pro Léo Lins, falou, isso não existe. Isso é uma invenção de jornalista. Inclusive, ontem nós olhando comentários no Twitter, tivemos vários comentários de professores assistindo o filme no Dia dos Professores e fazendo graça com isso. Tô aqui porque eu já fui aluno, porque eu entendo, enfim. Mas essa patrulha, ela inventa que o videogame não pode... Porque as pessoas não vão entender que videogame é videogame e a vida real é vida real. O filme não pode, o humor não pode, piada não pode. Acho que só pode na vida real, porque quando o cara é psicopata na vida real, ainda tem gente que defende. Há alguma qualidade ou alguma característica positiva no politicamente correto? Correto ou incorreto? Incorreto. Então, pra mim, isso não existe. Eu tô falando uma coisa que não existe. As pessoas têm que ter discernimento. Eu acho que humor é uma coisa, vida real é outra. E isso nunca foi problema. Da onde eu cresci, da onde eu venho. E as pessoas continuam como são as pessoas da onde eu venho. Eu cresci numa rua que tinha japonês, tinha negro, tinha velho, tinha véia. Você vai lá hoje, eles riam da sessão da tarde. Quando era moleque, você vai lá hoje, eles riem da mesma coisa. Engatando aqui na pergunta da Carol, o Danilo, você no teu termo, você é um cara que faz o stand-up ali. Além de todas você tem o teu talk show, você faz o filme, longa-metragem, você tem também o teu stand-up. Nessa questão que a gente está tratando aqui, pra gente talvez pular de assunto e parar de falar do politicamente correto, enquanto que segundo a tua visão não existe, você como termômetro ali percebe que as pessoas riem menos de coisas que podem ser consideradas e enquadradas dentro do politicamente incorreto? Não, pelo contrário. O papel do humorista é aliviar ponto de tensão. A piada trabalha com ponto de tensão. Não é à toa que antigamente uma piada na época do Império, piada de português era mais engraçada do que é hoje. Não é à toa que alguns anos atrás, piada de freira e de padre era mais engraçada do que é hoje. Hoje você tá chutando cachorro morto quando você faz isso. Então quando você tem uma patrulha criando novos pontos de tensão, tipo na época dos Trapalhões não era problema o jeito que o Didi e o Mussum se tratavam, hoje é. Quando você tem uma patrulha, um monte de patrulheiro criando este novo ponto de tensão, é instintivo que o humorista no seu trabalho vai mexer com esse ponto de tensão. Então, se isso não fosse um ponto de tensão, se isso não fosse um neo-ponto de tensão, não seria matéria-prima para o humor. E as pessoas, quando vão num show de humor e vê a pessoa esticando e brincando com esse ponto de tensão, é um escape para essa pessoa. Essa pessoa se sente aliviada. Então, tem um vídeo, para quem quiser no YouTube, que é do filme biográfico do Bruce Lee, onde ele está num bar e tem uma cena que é o Dustin Hoffman, o Bruce Lee, e ele fala exatamente isso. Fala, vocês estão falando que essa palavra é proibida e ofensiva, e vai continuar sendo enquanto vocês ficarem falando, porque quanto mais vocês falarem essa palavra, mais ela é natural e ninguém mais associar ela a uma coisa ofensiva. Então, onde se cria o ponto de tensão, se cria matéria-prima para humor, e as pessoas dão risada. Só quem não consome show de comédia, só aquelas pessoas que jamais pagariam para ir no stand-up é que estão reclamando. Sabe o que você me fez lembrar? Você começou no Clube da Comédia e eu ia nas primeiras apresentações que você fazia. E eu lembro de umas piadas bobinhas, assim, daquela, por exemplo, quando você falava... Quando tinha uma proibição de entrar com o celular dentro da livraria.
É uma piadinha muito bacaninha que você tentava fazer uma denúncia de alguém que estava falando com um celular dentro da livraria, e aí você começava a falar assim bem baixinho, tô denunciando e tal. Essa piada sempre foi muito bem aceita, as pessoas riam muito disso. E ao mesmo tempo, hoje, essas piadas mais pueris, elas não são tão abordadas pelos comediantes por algum motivo. Qual é? Não, são abordadas sim, inclusive por mim. Todos os dias no meu programa, eu estou fazendo uma série dessas piadas bobas. Eu estou fazendo essa piada boba com o entrevistado, eu estou fazendo piada boba quando eu entro. Mas acontece que quando eu faço uma piada, eu faço 100 piadas, 99 são bobas. Quando eu faço uma que a patrulha não quer, é essa que ganha manchete no jornal, e o que falo é que eu só faço isso. Ô Danilo, faz uma piada boba aí pra gente. A pior coisa pro humorista é falar, tem duas coisas que o humorista odeia, faz uma piada aí e lá vem ele, o cara mais engraçado do mundo, porque aí a expectativa fica lá em cima e a piada não Danilo, funciona. e a série que você quer fazer pra Netflix, justamente sobre o politicamente correto? Na verdade, eu e o Fabrício, a gente, antes do filme, fez uma série chamada Politicamente Correto, só que aí, no caso, não era sobre o politicamente correto, era um trocadilho com política, porque era uma pessoa como deputado. O que eu quero fazer com o Fabrício, tem 2 projetos que eu quero fazer, um deles com o Fabrício, que eu quero voltar a fazer stand-up, que eu tô afastado, e eu quero cobrir minha volta ao stand-up, quem tá fazendo hoje e tudo mais. E um outro projeto que eu queria transformar em série, livro, que eu não fiz ainda porque eu não encontrei a maneira certa, é sobre esse tal limite do humor. Quem faz a pergunta? Por que fazem? Quem são os interessados no limite do humor? Por que só perguntam qual é o limite do humor, não perguntam qual é o limite do drama, da poesia? Então eu quero analisar quem está por trás dessa pergunta, o real objetivo por trás dessa pergunta, mas isso é uma coisa que eu preciso ser menos leviano e com mais calma. Queria perguntar um negócio, de algumas críticas que eu li, eles batiam muito na escatologia. Por que não podemos rir da escatologia? Vocês sentiram que isso foi uma questão para algumas pessoas que assistiram o filme ou não? Sempre é, mas eu acho assim, eu acho legal quando o filme faz você ter sensações, né? A comédia é pra rir, a escatologia você tem essa sensação de nojo. Eu acho legal pra caramba que você pagou o teu ingresso ali, é uma montanha-russa, entendeu? Beleza, você pode não gostar disso, mas você teve algum... Eu acho muito ruim quando eu vou assistir um filme e aí, sei lá, não me dá sensação nenhuma, me dá sono, me dá... Enfim, eu acho até... eu acho que, de uma certa maneira, a gente fez um filme que as pessoas saem falando. Saem lembrando das cenas, entendeu? Mas... Eu acho que isso é uma coisa legal. Eu tava vindo pra cá e teve um site que fez uma crítica do filme e é engraçado porque ele fala que o filme é engraçado, quem quiser rir vai, mas o filme merece nota baixa porque tem escatologia e coisa. Aí aí você vai ver o pessoal, o leitor comentando no site, ele fala: cara, você deu 5 estrelas pro Ted e o cara toma banho de sêmen humano. Por que o Ted tá tudo bem no filme dos caras ali, que o cara espirra e sai ruim e tá ruim? Você acha que tem mais tolerância pra filme gringo? E outra pergunta, se o Leandro Hassum fosse o protagonista deste filme, teríamos menos polêmicas a respeito? Aí eu não sei. Agora se o filme gringo tem menos... Eu não sei, por exemplo, eu vejo pessoas falando, tem palavrão no filme do Danilo. Você acha que na sessão da tarde os caras estão falando bastardo mesmo? Bom, vamos lá. Estamos aqui com Danilo Gentili e Fabrício Bittar, ele, o autor do livro Como se tornar o pior aluno da escola, que foi pra telona sob a direção do Fabrício Bittar. Daqui a pouco a gente segue no papo, agora 1 minuto para as 11 horas, horário de Brasília. Seguindo com o Morning Show dessa segunda-feira, abrindo a semana, abrindo os trabalhos aqui na Jovem Pan, com a nossa revista radiofônica, hoje recebendo o ator, apresentador e comediante Danilo Gentili e o diretor Fabrício Bittar. Eles estão à frente do filme aí, Como se tornar o pior aluno da escola, conversando com a gente nessa manhã. Vini, vai lá. Vou voltar pra polêmica, hein? Eita! O Danilo gosta de polêmica, né? Seguinte, ó, teu ex-colega de CQC... Não gosto não, mas vambora. Teu ex-colega de CQC, Ronald Rios, ele colocou no Twitter dele que ele não se surpreendeu com essa demissão aí do repórter da Folha, porque ele já sofreu mesmo
numa situação com você, porque ele foi convidado pela Paris Filmes para fazer a divulgação do filme, mediar ali a mesa, né, de divulgação do filme, e depois que você o encontrou, você teria ficado meio nervoso, teria gaguejado na frente dele, e aí, minutos antes, ele foi cortado justamente dessa sessão. E aí ele te chamou de covarde, de galinha frouxa, enfim, de várias outras coisas. Queria ouvir a tua parte. Nesse dia que a gente foi na Comic Con divulgar o filme, o Fabrício estava do meu lado. Eu estava gaguejando. Eu não vi nada disso, não. De qualquer maneira, o que aconteceu foi o seguinte, cara. O Ronald Rios, ele entrou no CQC por indicação minha. Eu indiquei ele pro CQC. E eu nunca fiz nada pra ele, cara. Pelo contrário. E, de repente, em determinado momento, ele começa a me chamar de racista, de homofóbico nas redes sociais, sem eu jamais ter feito nada pra ele. Quando a gente foi divulgar o filme no painel da Paris, ele iria mediar. E eu não fiz isso por vingança nem por nada, eu fiz isso por decisão de business. Eu falei, é o seguinte, esse cara fica falando, sem eu fazer nada pra ele, que eu sou racista, homofóbico e tal. E esse é um painel de venda do nosso produto. Eu não posso deixar que esse cara... eu não sei o que esse cara vai falar do meu produto. Eu tenho um monte de gente aqui. Eu posso eu mesmo apresentar o filme? A Paris falou, é melhor. Então tá bom, obrigado. Foi isso. Tá falado. Vai, Paulinha. Mais polêmicas. Danilo disse... Nossa, metralhadora. Danilo disse que está aqui de óculos escuros porque está com os olhos inchados. Seria porque teria levado um calote milionário de ex-amigos? Na verdade, eu tô com o olho História inchado esta. porque eu passei meio mal a noite e dormi mal. Mas, Chegou de Miami pra, né? enfim, esse é um caso assim que eu tenho medo de comentar e comprometer na justiça, mas o caso está na justiça por orientação de advogado. Eu prefiro, depois que tudo se resolver na justiça, aí eu comento, que eu não quero estragar tudo. Mais polêmica, então. Tem alguma pergunta do filme? 342 Arts. É uma patrulha seletiva, Danilo? Cara, o que eu questiono é assim, essa semana a imprensa estava associando meu filme à apologia à pedofilia. Nenhum desses caras apareceu pra defender que filme é o filme e pedofilia é pedofilia. Então, eu fico o apelo aí, eu gostaria muito de receber o apoio deles. Inclusive tá rolando agora boicote, já tem vários grupos dizendo, não vá assistir o filme, enfim, mas a gente Mas não tem apoio aí. Eu faço um apelo a 342 Arts. Estão confundindo pedofilia com o meu filme, estão organizando um boicote ao meu filme e estão me difamando, porque o 342 Arts é contra a difamação do artista. É para o artista ter a liberdade de fazer a arte e não ser difamado. Nesse exato momento, dá um Google no meu nome, existe muita difamação com o meu nome. 342 Arts, por favor, me apoie e me defenda, precisamos de vocês. Ô, Danilo, como você vê o país politicamente? Como tá o quadro? Descreve. Olha, eu vou te falar, tem um mês que eu não sei de mais nada. Tem um mês que eu e o Fabrício entramos de cabeça no filme e a gente... Teve dia que a gente chegou de um lugar depois de ter viajado pra 3 e eu tô completamente fora de tudo, cara. O que você acha, por exemplo, do Bolsonaro? Cara, pra mim é muito difícil, cara, falar o que é, o que não é, porque eu sei lá, cara, eu prefiro nem falar nada nesse momento, cara. Acho que tá todo mundo muito insatisfeito, tá todo mundo satisfeito com absolutamente tudo, tudo que se refere à política nesse país, né? Acho que a insatisfação é geral. O que eu sempre digo e disse aqui também semana passada é que eu não gosto muito de gente que fica defendendo político, seja ele qual for. Quando você tem uma legião defendendo político A ou B, eu já falei, caramba, velho. O ideal seria cobrar, né? Cobrar político não se defende, partido político não se defende. Ainda mais na situação que a gente tá, né? Exato, nenhum, seja A, B, seja de direita, de esquerda, seja Lula, Bolsonaro, seja Dória, seja Alckmin. Eu acho que político é pra ser cobrado, não é pra ser defendido. Você vai passar vergonha. Se você começar a defender, você vai passar vergonha foto, porque depois você não sabe onde o cara vai chegar. Se não agora, no minuto seguinte. Você não sabe, depois o cara chegar lá, prometer uma coisa e faz outra, porque ele quer ou por motivos. Então, eu já faço muito por político que é pagar o salário deles. Contra a minha vontade. Saindo um pouquinho da política, Danilo, você tem assistido o Bial, que faz um programa mais ou menos na sua faixa horária, um talk show? O que você tá achando da...
O Fora Porchat desse me do perguntou Pedro isso semana passada e eu respondi que nem o meu talk show eu tô vendo, porque eu sou aquele cara que frita batata na lanchonete, chega em casa quer ver tudo, menos batata. Então eu chego em casa de noite, eu vou pro videogame, o diretor do programa, o Léo Lins, ficar jogando Sexta-feira 13 no PlayStation, é o que a gente tem feito à noite. Mas Danilo, só pra emendar a pergunta, Arcon, quando o Bial começou, e aí o Porchat também, né, naquele início, muita gente falou, agora vai complicar pro Danilo. E ao contrário, o seu programa tá líder de audiência, muitas vezes bate o Bial. Qual que é o segredo? Do que você tenta se diferenciar dos outros e qual que é o segredo pra você manter essa audiência tão forte desde a época da Band, quando você apresentava o Agora é Tarde? Eu não tenho... Cara, eu acho que é não pensar nisso que você tá falando. É só você fazer uma coisa que você gostaria de assistir. Se eu ficar pensando ai meu Deus, como que eu vou agradar o jornalista? Como que eu vou agradar o público? Como que eu vou agradar o meu chefe? Como que eu vou agradar não sei quem? Aí você não agrada ninguém, cara. Eu acho que você tem que fazer uma coisa que você, como espectador, gostaria de assistir. Que foi uma das coisas que guiou a gente pra fazer o filme, inclusive. Ô Danilo, o seu patrão, Silvio Santos, muda de humor e de ideia muito constantemente. Ele contratou, por exemplo, a Sherazade por causa de um comentário que ela havia feito, opinativo, sobre o carnaval lá em Salvador, e hoje ela não pode opinar, ele já até falou isso. Você já sofreu alguma censura lá dentro do SBT? Não, nunca. Jamais, pelo contrário. A gente tem toda a liberdade pra fazer o que nunca sofri. Tem medo de? Oi? Tem medo de? Não. Silvio mudar de ideia uma hora? Assim? Não, jamais. Aliás, nesse dia aí que você citou, que foi no dia do Troféu Imprensa, isso. E tem uma coisa curiosa que aconteceu aí, cara. Toda a imprensa deu essa notícia aí que o Silvio Santos censurou a Sherazade ao vivo. Mas o Silvio Santos, pra mim, naquele dia, falou uma coisa maior do que isso que a imprensa toda ignorou. Quando eu vou receber o Troféu Imprensa, está no YouTube, nesse mesmo dia o Silvio Santos fala: sabia que ficam ligando do governo pedindo pra te mandar embora, né? Isso pra mim é muito maior. Você ter um governo que liga pra um dono de emissora pra mandar artista embora, mas a imprensa ignorou isso. Acharam que a notícia da Sherazade era... Mas enfim, é isso. Eu achei que quando o Arcon começou a falar, achei que ele ia mencionar o sincericídio dele recente, que é o Porcaria por Porcaria, fique aqui no SBT. Esse é demais. Aliás, tá aí o segredo do meu sucesso. Porcaria, assistem o de noite. Ô Danilo, em que pés estão os processos que você recebeu de Maria do Rosário e José Trajano? O do Trajano eu perdi os dois, a Maria do Rosário tá no tribunal. Trajano foi você que entrou com a ação? Pela primeira vez na vida eu entrei com a ação, eu queria saber como é que tá do outro lado, porque o do Trajano, aliás, aconteceu no dia que eu e o Fabrício tava indo atrás de patrocinador pro filme em Curitiba, e foi quando estupraram aquela menina do Rio de Janeiro no coletivo. E quando eu chego em casa, Trajano tá falando na TV que eu fiz apologia ao estupro, num momento muito sensível ao tema. Ele pegou uma tuitada minha de 2009, que eu tava falando de Big Brother, que não tinha nada a ver com o estupro de ninguém, e tirou de contexto e falou que, olha aí, ó, por isso que estupram uma menina no Rio de Janeiro, e tá fazendo apologia ao estupro. Eu falei, eu tomo uma piada, eu faço uma piada, tomo um processo. O cara me chama de estuprador num momento como esse, que eu tô indo atrás de patrocínio. Enfim, perdi. Bom, aqui a gente levou um papo no Morning Show dessa manhã com o Danilo Gentili e o diretor Fabrício Bittar, que estão à frente do filme Como se tornar o pior aluno da escola. Obrigado, Danilo. Obrigado, Fabrício. Posso fazer um apelo? Pessoal, entra no Twitter, digita pior aluno. Veja o que as pessoas que assistiram o filme estão comentando. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai correr pro cinema. Isso, hoje nos cinemas.